O sedentarismo hoje ele é considerado o grande mal da humanidade, preditor de uma série de doenças. Essa alimentação não está equilibrada, ela não fornece os nutrientes necessários, ela vai fazer com que a gente não tenha energia também. Se a pessoa está deprimida ou está com crise de ansiedade, ela não tem força para poder fazer uma atividade. Os estudos já mostram que a musculação ela é a base para o tratamento de uma série de situações. Você tem que trocar sua amizade. Você tá com uns amigos muito ruins. Os meus amigos praticam esporte comigo. E junto do sedentarismo vinha a compulsão noturna, o não conseguir dormir. Aqui é figurinha repetida já, tem que movimentar, tem que fazer atividade física, a gente sabe, mas muitas vezes a gente não faz. Um absurdo que eu escutei foi uma paciente de 40 anos que falou comigo que ela já estava muito velha para fazer qualquer movimento, qualquer mudança na vida dela. Então o seu corpo fica muito mais inflamado, a energia vai lá pro pé. Outro dia uma pessoa desabafou comigo dizendo que acorda cansada todos os dias. Eu perguntei como é que era a rotina dela e a resposta nem me surpreendeu. Ela passa o dia sentada no trabalho, evita qualquer esforço, sobe e desce de elevador, caminha o mínimo possível. Disse que sente dores, uma sensação constante de peso no corpo. No meio da tarde já está super cansada e quando chega à noite está tão exausta que não sobra força para mais nada. E é assim, né, que a rotina vai engolindo a gente sem aviso. O trabalho, filhos, compromissos, cansaço e o corpo vai ficando para depois. A inatividade vira hábito e o sedentarismo se instala sem pedir licença. Mas a verdade é que sair desse ciclo não é impossível. E é por isso que hoje, no De Bem Com Você, a nossa conversa é sobre os desafios e os caminhos para começar a se movimentar, mesmo com a rotina corrida. Eu sou a Nicole Fonseca e vem comigo conhecer os convidados desta edição. Bruce Cota, profissional de educação física e gerente executivo da Contorno do Corpo, atuou como personal trainer por mais de 15 anos. Hoje é gestor de academias e professor de graduação e pós-graduação em educação física. Seja muito bem-vindo, Bruce. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui participando desse bate-papo super importante, né? Prazer é nosso. Tá aqui também a nutricionista Vanessa Costa, especialista em saúde da mulher e modulação intestinal. Mais de 20 anos de experiência, né, Vanessa? Sim, senhora. Obrigada pelo convite mais uma vez, Nica. É sempre uma delícia estar aqui podendo debater temas tão importantes. Pois é, a gente aprende tanto, né? Renata Velasco, psicóloga clínica com quase 25 anos de atendimento e tem foco, gente, no trabalho de autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, Renata. Prazer, gente. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E claro, Isabela Hoffman, sempre com a gente, ativa, né, Isa? 7 dias de academia aí por semana. Minha pergunta para você é, normalmente, o que te impede de praticar essa atividade? Ô, Nick, antigamente, eu tinha mais motivos que me impediam, até o dia que eu cheguei à conclusão que se eu não me priorizasse, eu não ia fazer nada. Então, hoje em dia, pouquíssimas coisas me impedem de praticar atividade. Uma delas é enxaqueca, ou se eu estiver muito doente, mas muito no nível muito, tirando isso, todos os dias eu estou disponível. Você vai, né? Eu deixo tudo de lado para fazer. Na minha vida, imprevisto, gente, quando tem um imprevisto, a primeira coisa que eu corto é a atividade física, né? Assim, no dia. Vocês percebem, assim, o que vocês percebem que atrapalha a vida das pessoas nessa busca pelo movimento? Sabe o que eu percebo? É que sempre que tem algum problema que desestabiliza a pessoa, ela vai cortar aquilo que é mais difícil para ela. Então, se a atividade física for um problema para ela, vai ser a atividade física, né, que ela vai cortar. Que dá menos prazer, né? Se for uma outra atividade do dia que ela tem, e ela não está com a cabeça, ela está desestruturada para aquilo, ela vai cortar outra atividade. Mas o que eu vejo muito em consultório é isso. Eu fiquei com muitos problemas, aí eu não tive cabeça para pensar no exercício físico. A gente acaba priorizando muito aquilo que é extremamente relevante para a gente, né? Então, se a gente já está com aquilo ali incorporado como um hábito, a gente vai fazer. Então, poucas coisas impedem que a gente leve o filho para a escola, que tem os nossos compromissos, mas a gente acaba colocando atividade física para algumas pessoas naquele nível que não é prioritário. Então, a partir do momento que vira o hábito, a gente consegue. As pessoas falam da questão de que a gente nunca vai estar 100% motivado todos os dias, né? A ideia da disciplina. Mas eu percebo muito que está ligado com um motivo. A pessoa precisa ter um porquê para poder fazer aquilo, né? Se você sabe o objetivo, onde você quer chegar, normalmente isso facilita
no determinismo, né? Para você ir lá e fazer o que precisa ser feito. Né? Isso, um propósito. Renata, eu gosto muito de trabalhar no consultório, o cartão de enfrentamento. Então, o paciente chega, ele está cheio de propósito. Eu quero emagrecer, eu quero fazer, eu quero acontecer. E eu falo assim, tá, mas por que você está vindo assim? O que mais está te trazendo? Qual que é o seu incômodo maior aqui? O meu incômodo maior é eu não conseguir abaixar para amarrar o meu sapato, porque a barriga não deixa, por exemplo. A glicose está alta e eu não poder nunca comer um docinho que eu gosto. Então, eu falo, coloca no cartão, escreve. Eu quero mudar de vida porque eu quero conseguir amarrar o meu sapato. E coloque em vários lugares da casa. Na geladeira, no espelho do banheiro, na porta do armário. Por quê? O que vai acontecer? Quando você abrir ali, você vai ler e você vai lembrar por que você escolheu fazer a mudança do estilo de vida. Verdade. Então, vai ter dia que vai estar mais difícil. Mas se você der de frente para o cartão... Falo, não, peraí, mas é por causa desse motivo. Te lembra do propósito. Exatamente. Né? Eu falo que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai esquecendo do processo ruim. Né? Aquilo que incomodava vai começa a deixar de incomodar, né? A gente vai esquecendo. E aí o que acontece? A gente, quando vai chegando mais perto de alcançar a nossa meta, a gente vai então... começando a sabotar e largar, porque eu esqueci que eu não conseguia mais amarrar o meu sapato, por exemplo. Já estou conseguindo, né? Já estou conseguindo. Aí, então, agora apareceu uma festinha na hora que eu ia malhar. Não dá. Eu vou para a festinha. Apareceu um compromisso do meu filho na hora que eu ia fazer exercício. Então, eu vou Vanessa, você sabe que eu faço isso, Nick? Lá na minha casa, para mim, porque é o que a gente está falando, da motivação, é uma coisa que é muito difícil você ter todo dia. Não temos. Como eu sou uma pessoa que eu também não sou tão motivada e tento o tempo inteiro me cobrar, me chamar atenção, eu anoto. E coloco dentro do meu armário, por exemplo, onde eu vou colocar roupa, tem um papel de todo tamanho com tudo que eu quero. Aí toda vez que eu vou abrir para pegar objetivos a alcançar. Aí eu dou uma olhada e falo assim, não é mesmo, hoje eu tenho que fazer isso, sabe? Me dá na hora o gasto. E eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui no De Bem Com Você também, né? Eu acho que essa é uma reflexão muito legal da gente se fazer. Bom, nós somos adultos aqui, né? Sim. Temos nossas responsabilidades. Cuidar do nosso corpo é uma responsabilidade que a gente tem também. Sim. A gente pensa no movimento, na atividade física, muitas vezes para o fim estético, mas a gente gosta tanto de falar sobre a finalidade na saúde e a estética é uma consequência, né? Porque o sedentarismo é algo muito sério, a gente tem falado muito sobre sedentarismo hoje em dia. E assim, a gente publicou uma enquete lá no Instagram da TV Horizonte, @TV Horizonte Oficial, a gente perguntou para as pessoas: vocês consideram uma pessoa sedentária? 43% respondeu que sim. Né? Vamos entender melhor essa questão do sedentarismo. Como que vocês definem o sedentarismo? Né? O que é? Tem até uma pergunta do padre Samuel Fidelis aqui. Sedentarismo é a mesma coisa que a falta de exercício? E aí? Ô, Nick, a enquete que vocês fizeram bate muito com os dados que a gente tem no Brasil, da população como um todo. Porque realmente a gente tem uma população predominantemente sedentária. Então, quando a gente fala de sedentarismo, a gente espera uma quantidade mínima de movimento durante a semana. E o que é importante? Não necessariamente é fazer 5 vezes de corrida, jogar futebol 5 vezes por semana, ir na academia 4 vezes, 5 vezes por semana. É se movimentar mais. Você precisa implementar pelo menos 150 minutos, no mínimo 150 minutos de exercício na sua semana, de atividade na sua semana. Então, você pode passear com o cachorro, sair para passear num parque com a sua família, chama a sua esposa para passear, seu filho. Então, você subir de escada, você mora no 3º andar, vai subir 3 andares de escada, descer 2, descer 4. Então, você colocar mais movimento no seu dia, isso é fundamental. E mesmo nessas condições, a gente tem uma população predominantemente sedentária. Porque é difícil sair do sedentarismo, a rotina é complicada. Especialmente as pessoas que pensam muito na questão de fazer exercício, que é regular com o profissional, na academia, é difícil você começar. Então, o processo de início, ele é... Tirar um horário do seu dia para fazer, né? E a gente pode começar pequeno, né, Bruce? Exatamente. Que é o que eu falo, às vezes, com a paciente ou com o paciente que está lá no consultório. Eu agora comecei a implementar um programa novo, são de 8 semanas, para ajudar as pacientes a transformarem. Foco em mulheres 40+.
E aí o que acontece? Essas pacientes muitas vezes não estão fazendo atividade física. E é muito difícil delas conseguirem sair. Aconteceu com uma paciente, falei assim, nós vamos fazer o programa, mas tem que fazer algum exercício. Ela, pode ser só 10 minutos? Eu posso começar com 10 minutos? Eu falei, pode. 10 minutos está ótimo. Vai ser o quê? Vai ser caminhada? Vai ser subir a escada? O que você vai fazer? Aí ela falou assim, vou caminhar. Quando ela chegou na outra semana, porque o acompanhamento é semanal, ela falou assim, Nutri, eu tenho que te contar uma novidade. Eu estou fazendo 10 minutos de caminhada, mas eu já incluí também mais 10 minutos subindo a escada do meu prédio. Então, ela já começou a virar a chavinha dela. Esse negócio da gente ter uma meta macro é muito complicado. Porque... É um sabotador, na verdade. Exatamente. Isso é um grande sabotador, porque quando você coloca uma meta que você não vai alcançar, no meio do caminho, a motivação foi pro ralo. E aí você fala, não tenho tempo. Sim. Né? A desculpa vem. O meu discurso sempre é antes feito do que perfeito sem fazer. Isso Faça mesmo. qualquer Antes coisa. feito. Não existe treino mal feito. Exatamente. Existe aquele que não foi feito. É isso aí. E isso é legal quando você coloca essas metas a curto prazo, porque a pessoa consegue cumprir aquilo ali e ajuste dessa meta a curto prazo é mais fácil de ser feito. Então, especialmente quando a gente fala com pessoas um pouco mais novas, 40 anos. Está saudável. Você vai treinar porque no futuro você não vai ter diabetes. É difícil a pessoa visualizar, difícil a pessoa visualizar isso. Então a gente precisa estipular e mostrar o benefício que a atividade vai gerar na vida dela naquele momento. Então o quanto aquilo ali vai ser importante. É a história que eu falei no outro programa que me motivou a voltar para o exercício físico, que foi um estudo que o professor do curso que eu estava fazendo mostrou que a saúde de um sedentário é pior do que de um tabagista. Nossa. Né? Então, assim... Poxa, eu não fumo, minha saúde está pior do que um tabagista? Não, o sedentarismo hoje ele é considerado o grande mal da humanidade, né? Ele é preditor de uma série de doenças, de comorbidades, então... Inclusive psicológicas. Inclusive psicológicas. Então, a saúde mental ela está extremamente associada à prática de exercício físico, à prática de atividade física. Então, isso é muito relevante. Está tudo ligado, né, gente? É um conjunto, realmente. E a falta de atividade física, quer dizer, no caso, a atividade física, ela é um dos tratamentos, vamos colocar assim, para estresse, para ansiedade, para depressão. Só que acaba virando um grande ciclo. Se a pessoa está deprimida ou está com crise de ansiedade, ela não tem força para poder fazer uma atividade. Aí entra a questão medicamentosa, muitas vezes, né? Porque, de fato, às vezes a pessoa não consegue, não tem hormônio no corpo para movimentar a pessoa para fazer. Aí eu acredito até a questão alimentar, tudo né? Tá tudo relacionado, junto. Eu achei legal na entrada do programa do desabafo da pessoa, né? Ela nem falou da alimentação dela. E o que acontece? Quando a gente tem uma alteração da alimentação, essa alimentação não está equilibrada, ela não fornece os nutrientes necessários, ela vai fazer com que a gente não tenha energia também. E a gente tem, por exemplo, a saúde mental também totalmente ligada à questão alimentar. Então, eu realmente, quando eu tenho uma alteração de alimentação, um desequilíbrio nessa alimentação, eu não vou produzir determinados hormônios. Então, passa pela depressão, mas um dos tratamentos da depressão, por exemplo, da ansiedade ou de algum outro problema emocional, né? Ele também vai ter que passar pela alimentação. Eu tenho um caso de um paciente, ele tem transtorno bipolar. Não adiantava eu falar com ele assim, olha, você precisa sair para caminhar. Naquele momento ele não dava conta daquilo. E junto do sedentarismo vinha a compulsão noturna, o não conseguir dormir. Então, quanto que isso ia impactar ele de manhã, na vontade de acordar, por exemplo, na disposição, e de colocar em prática a saída de casa para caminhar no quarteirão, não ia conseguir. Não ia querer, né? Não então, é um conjunto de coisas que tem que ser trabalhado. E aí, já pode falar de dicas? Não vamos perder tempo, não. Vamos começar. E aí, a gente já tem que começar a pensar, por exemplo, o quanto que a minha alimentação está sobrecarregada de ultraprocessados. Isso, de alimentos que tem muito açúcar, por exemplo. Que aí eu vou fazendo um desequilíbrio hormonal, meu cortisol sobe, meu hormônio de crescimento cai, o meu sono fica ruim. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Eu não vou ter disposição. Se as pessoas estão comendo comida de verdade, né? Ou estão comendo esses ultraprocessados, biscoitos industrializados, enfim, né? Sabe o que eu fico pensando, né? Ela trouxe isso, você está falando dessa questão do ultraprocessados, né? Eu fico pensando tanto como a vida moderna
leva a gente à inatividade, né? Assim, a tecnologia, eu falo muito, meu noivo, ele gosta muito de coisas tecnológicas. Então, lá em casa é tudo assim, sozinho. Liga sozinho, apaga sozinho, faz tudo por voz, né? Por voz, você manda um comando, já faz tudo. Você nem Hoje, levantar para apertar um botão para desligar a no luz. carro, você já não tem mais o movimento, né? Assim, e essa questão do ultraprocessado, como é fácil, né, Vanessa? Não, e você aí pede pelo pensa, celular. é isso que eu ia falar. Aí pensa o seguinte, eu tô uma pessoa completamente desestruturada. Eu não tenho horário para nada, eu não tenho horário para fazer exercício físico, eu não tenho horário para alimentar, eu não tenho nada. Na hora que eu chego em casa, vou cozinhar? ter que preparar comida. Vou cozinhar? Deixa eu pegar aqui meu celular, que eu vou escolher alguma coisa. Nem me preparei, não fui do sacolão, não comprei nada. É engraçado. Vou pedir o que tem. Quando eu posto, às vezes, o suco verde, eu coloco que... Porque eu tenho o meu dia também, que eu não consegui preparar minha comida. Sim. E aí eu vou lá no aplicativo e peço uma salada. Aí tem uma amiga que me segue no Instagram, e quando eu posto, ela fala assim... você é a única que pede salada no aplicativo, não tem mais ninguém que faz isso. Mas ainda que você não tenha tempo e organização para poder fazer, então pelo menos selecione um alimento de verdade dentro do aplicativo. São as escolhas que a gente E de repente, um pouco desse sedentarismo está associado a isso, né? A falta de organização, né, Sim, de doutora? planejamento, né? De organização para a alimentação. Eu fiz uma reeducação alimentar, eliminei 17 quilos. Com planejamento, né? Passando por um planejamento alimentar. Eu posso comer de tudo, só não posso comer de tudo o tempo todo, né? Então, mas eu tenho que me organizar, eu tenho que planejar para aquilo que eu desejo. Então, para eu sair desse lugar, né? Dessa zona de conforto inicial, que eu estava de comer na hora que eu quero, o que eu quero, porque é um prazer distorcido. Né? Se você e não muitas perceber, vezes é recompensa, né? A pessoa fala, não, eu trabalhei tanto, vou comer isso vou comer mesmo. meu chocolate, esse eu mereço. Eu mereço. Aí, nesse programa, a gente fala muito assim, eu mereço o quê de verdade? O que eu mereço de verdade? Né? Saúde. Eu mereço saúde, eu mereço ter minha autoestima de volta, eu mereço ter energia. Né? Então, a ideia do programa, na hora que a gente fez o processo da reeducação, passa para sair desse lugar, dessa zona de conforto distorcida, para um prazer real, né? Uma coisa zona de conforto momentânea. saudável, né? Onde eu posso fazer aquilo que eu quero com uma escolha consciente. E dentro a do gente meu associa, processo. né? Eu fico pensando, Bruce, você enquanto na sua experiência como profissional de educação física, personal também, a gente associa sempre a academia a algo ruim, né? É como se fosse o castigo, né? Não, mas as pessoas Sacanagem, vilão da história. O vilão, Não, a musculação já é uma vilã. Porque aqui, quando a gente fala de musculação, o povo fala, mas eu detesto. Gente, Mas é uma ela salva, né, gente? necessário, né? A musculação é fundamental hoje em dia. Os estudos já mostram que a musculação, a atividade musculação, ela é a base para o tratamento de uma série de situações. Sim. Depressão, diabetes, hipertensão, tudo passa pela musculação. Porque os estudos mais recentes mostram que o músculo é o principal secretor de hormônios. Até Alzheimer. Até Alzheimer. Você está falando isso aí, doenças é minha personal, cognitivas. que ela manda eu malhar panturrilha. Panturrilha não, ela é o segundo coração. É o segundo coração. E força de membro inferior, né? Quando você tem força das coxas, das pernas, isso é preditor de longevidade. Então está associado com uma longevidade. E voltando a um ponto, que é a questão da organização, à medida que você organiza e consegue se organizar para fazer a atividade, incluindo a musculação, isso vira uma rotina e vira um círculo virtuoso, porque na hora que você, eu preciso ir, você vai, você acaba se alimentando melhor. Fala assim, nossa, já fui, eu preciso repor isso daqui de uma forma assim, adequada. né? Então a coisa vira um círculo virtuoso que é muito legal. É bom. E não precisa ser ruim. A musculação, as pessoas associam normalmente a muita intensidade. A musculação não, a musculação é a atividade mais versátil que existe. Ela consegue para a criança, ela consegue para o idoso, ela consegue para o jovem, ela consegue para o atleta de alta performance. Então você consegue utilizar a musculação para diferentes níveis. Os meus pais, depois de muita luta, começaram a fazer. Estão frequentando agora. Não tem idade para começar, né? E não tem idade para é começar. muito legal. O importante é começar. Meu pai tem 73, minha mãe 71. E tem o quê? Tem um ano que eles estão fazendo de uma forma mais regular. E é o que a gente falou da questão do benefício imediato, né? Sim. Então, precisa perceber que a dor nas costas vai parar. Que já não dói mais para Que não dói mais levantar levantar do sofá. Então, não é daqui 10 anos, é agora, vai melhorar agora. Ô, Bruce, você sabe que eu, assim, intensifiquei o meu compromisso e a minha disciplina por causa de dor nas costas, né? Eu tive que ter um problema sério que eu não aguentava de dor, que aí eu falei, gente, não.
Agora eu vou ter que parar, vou ter que ser responsável, adulta e cuidar da minha saúde. Eu Isa, também fui assim. E há um tempo atrás existia uma questão muito grande de cinesiofobia, né? Eu tô com dor, então não posso fazer. É o não posso contrário. fazer. Exercício, Hoje em dia, É o o movimento é recomendado. Ele cura. Eu tô com dor, vai fazer exercício, vai modificar, vai alterar o tipo de exercício, mas vá se movimentar. Diminui a carga, mais É isso fácil, aí. né? É Mas porque agora? o que eu já escutava muito, ai, mas eu tô com dor nas pernas, o médico pediu pra mim ficar deitado com as o pé pernas pra pra cima. cima. Aí eu pensava assim, uai, mas vai adiantar como? Na hora Você tem que que for pôr a levantar do perna pra... sofá, vai no banheiro. É, o E contrário. voltando à questão da rotina, é o que eu falo muito com os pacientes no consultório. Olha só, coloca ali na sua agenda. É um compromisso que você tem com você. Então, aquele horário, você escolhe o horário que for possível para você. Mas De aquele acordo, horário... preferencialmente, o que for mais fácil você não furar, né, Sim, Vanessa? mas aquele horário é seu. É. Por exemplo, é o que acontece na minha vida. A secretária falou assim, Vanessa, tem um paciente aqui que só pode na hora do almoço. Não, a hora do almoço é meu horário de exercício. Esse horário eu não É, e abro mão. pronto. Já reservei, Aí ele né? vai ter que ver um outro horário. Atendo ele até depois do meu horário à noite, mas é meio-dia é o meu horário de exercício. Então, assim, e a gente tem que ser rígido com a gente mesmo. Propósito. A gente tem que ser rígido. Porque se a gente não for rígido nesse propósito, Não a segue. coisa não flui. Então, essa é mais uma dica para quem está assistindo a gente. Coloque na sua agenda, insira na sua agenda. Eu só consigo 10 minutos. Ok, vamos começar com os 10 minutos, mas ponha na sua agenda, porque assim não corre o risco. É isso. No meu processo da reeducação, o que me levou para olhar para mim, principalmente depois da pandemia, eu amo caminhada, adoro trilha. E aí eu fui fazer uma trilha com uma amiga. Na volta, o meu tornozelo direito pifou. Eu não conseguia pisar. Aí fui parar no médico, o médico falou, não, tudo bem, você não precisa fazer atividade física, não precisa melhorar seu peso, tá tudo certo. Mas vai acontecer um pequeno problema. Você não vai andar nem 20 minutos daqui a pouco, porque a dor só vai aumentar. Então, assim, o meu gatilho para olhar para mim também foi a dor, né? A dor foi uma aliada para falar, peraí, chega, né? Cuide de você agora, porque se você não cuidar de você agora, daqui a pouco você não vai fazer nada. E por Você que, não vai a cuidar gente de espera ninguém. tanto? Ó, pra você ver, a gente ainda, infelizmente, movimenta mais pela dor do que pelo amor, né? A gente ainda movimenta. espera a dor chegar para poder falar assim, não, agora eu vou Agora, fazer. é, E um você ainda gatilho. tá fazendo há anos. E sem contar que a gente sabe, né? A gente Sabe. aqui é figurinha repetida já, tem que movimentar, tem que fazer atividade física, a gente sabe, mas muitas vezes a gente não faz. E os riscos, eles são muito claros, os riscos do sedentarismo para a nossa vida. Inclusive, a gente recebeu um vídeo do Dr. Humberto Batista. Ele é professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, endocrinologista. Ele mandou o videozinho, vamos assistir aqui, depois a gente comenta. Sabia que inatividade física e sedentarismo é muito pior ou igual a você que fuma? Então, eu gosto de destacar isso porque menos de 20% da população brasileira hoje faz atividade física regularmente. E 40% sequer vai a uma padaria 2 quarteirões da sua casa como atividade física. Mas atividade física e sedentarismo, ou não fazê-la, tem repercussões a curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo, o que eu estou falando? Estou falando de você perder massa muscular, de você prejudicar o seu sono, de você ganhar peso. Médio prazo, o que nós estamos falando como prejuízo do sedentarismo e da inatividade física? A pressão começa a elevar, o colesterol começa a elevar, a fração ruim, ou seja, o LDL, e a boa, o HDL, começa a cair, e os níveis de pressão começam a subir, ou seja, atividade física é remédio. Mas, doutor, e a longo prazo, o que isso significa? Significa mais chance de AVC, mais chance de infarto e maiores níveis de obesidade. Então, pessoal, muita atenção. O sedentarismo tem repercussões na sua saúde tão negativas como se você fumasse. Faça atividade física. Lembre-se de que a longo prazo é mais anos de vida, pelo menos mais 4 anos de vida no seu dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor, pelas informações. Nossa, dá pra gente refletir aqui, né? Muito. Eu achei interessante que ele trouxe ali que menos de 20% da população brasileira pratica uma atividade física e para mim, eu tenho percebido tanto que para mim as pessoas estão se movimentando tanto Mais. hoje, sempre que eu saio na rua tem alguém ali com uma roupa de academia e a impressão que eu tinha é que a gente teria mais pessoas se movimentando. Na mas verdade, assustador, Niquele, eu acho que hoje as pessoas têm mais pessoas, mas ainda restam 20%. É isso aí. Porque
né, de uns anos para cá, né, Bruce? Não sei você na academia. A gente está, assim, né, o mercado de academias ele tem mudado muito a cada ano. Então, a gente tem um número mágico aí no setor de academias que há quase 20 anos a gente tinha 5% da população fazendo atividade física de forma regular. 5%? Só 5% em academias. E aí, quando a gente pega, por exemplo, só para em termos comparativos, a gente pega os Estados Unidos, são 14%. Então, a gente tem, teoricamente, um potencial de crescer ainda uma penetração na população de quase 3 vezes, né? Crescer isso 3 vezes. Hoje a gente está em torno de 7%. Então, o que acontece? 7% e a população cresceu nesses 20 anos. Então, a gente tem mais pessoas fazendo. Só que ainda temos uma grande massa que não se movimenta. Verdade. Então, a gente tem experiências aí que são importantes. Espaços públicos adequados, isso é fundamental para as pessoas se exercitarem. Academias cada vez mais acessíveis, então, para as pessoas poderem frequentar e ter acesso a diferentes formas de atividade. Você pega musculação, você pega, né, aulas coletivas, que são muito legais. Então, a grande questão é as pessoas encontrarem aquilo que elas gostam de fazer e, principalmente, aquilo que elas vão fazer por mais tempo. Verdade, que Então, não vão desistir, que né? não vão desistir. E o que eu falo também é que a gente tem que dar pelo menos o tempo de 2 meses, que é um período mínimo De que a gente experiência. tem. Não é só de experiência, Não, é do pra você corpo firmar. começar a adaptar A criar isso. e Criar o hábito, começar a criar verdade. rotina para aquilo. Então, mas está muito difícil no primeiro mês. Persiste pelo menos mais um mês, porque não vai ficar tão difícil. Aquelas dores que você sentia no início, elas vão deixar de existir na mesma intensidade. Então, o exercício vai ficar um pouquinho mais fácil. Agora, começar pelo que é mais prazeroso é melhor. Por quê? Porque depois a gente consegue ir para aquele que não é mais só Tão prazeroso. Vira É o necessário necessário para apoiar o que é o prazeroso. Sim, né? é isso. Então, eu não gosto de exercício físico. Procura algum. Deve ter algum. Que Natação, hidroginástica, alguma coisa tem deve tanta ser que coisa. você vai Caminhada gostar. no E quarteirão, dançar, gente. você vai. Tem que começar a movimentar. Que seja uma caminhada Um no ponto que eu quarteirão. sempre chamo a atenção na graduação, tanto na pós também, que é o seguinte. A educação física, a gente tem uma característica muito técnica, né, de prescrição. Então, só que quando o cliente chega para treinar, o aluno chega para treinar com a gente, muitas vezes ele não gosta de treinar, a maioria das vezes ele não gosta de treinar. E a gente precisa conseguir aplicar uma proposta de treinamento que ele goste de fazer, que ele queira fazer. Às vezes é o que ele gosta, às vezes não é o que ele precisa naquele momento. E aí, fazer a leitura também de como que é a vida daquele aluno para poder... Incorporar a atividade. Exatamente, porque às vezes ele só tem meia hora. mas você precisa 1 hora. Aí ele não vai Aí jamais já vai virou fazer. um problema a mais na vida Aí virou dele. uma barreira. Aí virou uma barreira. Só tem meia hora. Vamos fazer meia hora e à medida que nossa, ô Bruce, Tô consigo gostando. fazer 40. Aí, Bruce, vamos eu quero aumentar 1 hora. 10. E você consegue ir ajustando e aumentando progressivamente. E uma coisa legal também, que eu vi num comentário do outro programa, uma pessoa falando assim, mas fazer exercício físico é muito caro. E ao médico é muito caro, e a nutricionista é muito caro. Mas olha só, gente, a gente não precisa fazer um exercício físico na academia especificamente. A gente pode fazer um exercício físico, uma pequena caminhada. Tem tantos exercícios que a gente pode fazer em casa mesmo, né? Levanta e senta do sofá ou da cadeira. Pega a gente tem até um garrafinha de água programa. A gente tem um enche programa de gravado 500 exercício ml. físico em casa. Pois Dá é. umas dicas. Pois é. Então, assim, enche a garrafinha de 500 ml de água, já vai ter ali um pezinho de meio quilo. São várias estratégias que a gente pode adotar ali no dia a dia para incluir o movimento na nossa rotina. E agora tá na hora do quadro, que é absurdo. Vamos começar com Vanessa. Conta pra gente, Vanessa, um absurdo. O maior absurdo foi a paciente que eu estava, assim, né, pleiteando exercício físico com ela, e ela só tinha um dia na semana para fazer exercício. Aí o professor de educação física lá da musculação dela colocou ela para fazer 2 horas de uma vez. Nossa. Eu falei, mas vamos conversar aqui. Você não tem meia hora ou 15 minutos do seu dia? Não, até tem, mas ele falou que não pode. Não. Eu falei, não, então você vai conversar com outro professor. Porque você vai ganhar muito mais fazendo 15 minutos todo dia do que essas 2 horas de uma vezada só. Verdade. Aí ela conseguiu conversar com ele, ele aceitou, ele mudou para 30 minutos 3 vezes na semana. Aliás, 4 vezes na semana. E agora ela está tendo um resultado muito melhor. Nossa, isso aí é tão legal de trazer, essa ideia do tudo ou nada também, né? Isso me atrapalhou muito na prática de atividade física, porque assim, eu ia certinho. Se eu faltava um dia, aí eu ficava, agora nem compensa mais ir. Já faltei não vou não. Nick, não é perdido por 1, perdido por 1000, hein? Ai, tá vendo? Pensa nisso. Gente, vamos seguir então nos absurdos.
Conta pra gente. No meu caso, na clínica, um absurdo que eu escutei foi uma paciente de 40 anos que falou comigo que ela já estava muito velha para fazer qualquer movimento, qualquer mudança na vida dela. 40 anos? 40 anos. Então, fico pensando nisso, assim, né? A história que pessoa você contou tão dos seus jovem, pais, história que você contou dos seus pais, que com 70 estão movimentando. Então, assim, onde, gente, né? Não tem idade para movimentar, para mudar de vida. É a hora que você acorda, que você determina, tá tudo certo, é aquilo. E né? a gente tem que lembrar que a expectativa de vida já mudou. Nós estamos quase com a expectativa de 100 anos, 40 né? anos é quase um adolescente, Quase né? um adolescente. Então, assim, se a gente não prestar atenção, né, naquilo que a gente está se colocando, né, como projeto de vida, quer dizer, ela está colocando o projeto de vida dela, acabou já com 40 anos. Isso é um absurdo. E é interessante, Renata, que essa mulher teve você como suporte também, porque a gente sabe que muitas mulheres nessa fase da vida, ali nos 40, 45, 50, mudanças hormonais, climatério, menopausa, a vida realmente fica um caos, né? Mas a gente fala aqui todos os dias que sempre é tempo de recomeçar, né? 40 anos, vamos lá. Você tem uma vida inteira pela frente ainda, né? A gente brinca que é uma fase de redescoberta e a gente vai sempre fazer o máximo para ser a melhor fase da nossa vida, né? Acho que essa é a palavra, né? A gente tem a capacidade de se redescobrir sempre, né? A gente não vai ser a mesma jovem de 15 anos aos 40, graças a Deus, né? Muitas vezes. Mas nem a mesma energia, né? Mas isso não significa que eu não possa ter uma vida plena, com saúde, com energia, com qualidade, né? Não sobreviver, mas viver e viver bem, né? Não só aos 40, mas... Não, e quantas 80, pessoas 70. têm mais qualidade aos 40? Se você ver minha vida, Sim. hoje eu não tenho 40 ainda, mas estou quase. Mas hoje o meu estilo de vida é muito melhor do que quando eu tinha 15 anos. Muito melhor, melhorei. E nem olha compara. só, eu vou falar no meu caso pessoal. Eu tive câncer de mama em 2023. E até ter o câncer de mama, eu era uma pessoa super ativa, fazia judô, musculação, todo dia eu tinha um exercício físico. E aí foram várias cirurgias que eu tive que fazer, então eu tive que largar o esporte por um período, foram 100 dias de sedentarismo e tive que largar o judô, que eu era apaixonada. E aí então, e comecei a tomar a medicação para tratar o câncer. E o que acontece? A medicação especificamente, ela já te induz a menopausa, ela já te traz todas as alterações hormonais. O tumor que eu tive na época, ele era responsivo a hormônios, então eu não posso, quando eu entrar na menopausa, usar hormônios. Eu falei assim, agora eu tô frita. Não, eu tenho que arrumar alguma coisa que eu gosto de fazer, que não é o judô, porque eu não posso fazer mais o judô, mas que vai me deixar feliz. Aí eu caí no beach tennis. Aí eu fui pro beach tennis, só que acontece que aí eu voltei a sentir dor. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo sem fazer o exercício. E aí, então, voltei para a musculação. E a musculação começou a dar jeito nas dores que o beach tennis estava me trazendo, me possibilitou ficar no exercício físico. E é isso. Então, qual que é o objetivo que você aí, tem de casa? Arranja o seu objetivo. O meu é eu entrar na menopausa sem precisar de usar o hormônio, porque a atividade física e a alimentação vai fazer o meu papel hormonal. Aí, viu? E você escolheu uma ótima modalidade, que é o beach, que eu particularmente eu amo. E até dessa deixa da atividade física, Bruce, conta pra gente aí um absurdo que você já ouviu. Eu vou pegar um gancho no absurdo da Vanessa. Porque, historicamente, a gente sempre falava na educação física que só dava resultado a partir de 30 minutos. E muita gente comprou essa ideia. Então, quem não tem 30 minutos acabava ficando sem praticar. Então, eu mesma comprei a ideia. Eu Sempre também. achei que só contava a partir dos 30 minutos. Dá a impressão, né? Falava-se que não, só gasta caloria, só queima gordura, só conta depois de 30 minutos. Não, toda atividade ela vai contar na melhoria do seu condicionamento, na melhoria do seu bem-estar. Então, é importante que você faça atividade. E quanto mais vezes por semana, é melhor. É melhor. Inclusive, então, só tem 15 minutos. Fazer 15 minutos todo dia é melhor do que fazer 2 horas de uma vez só. Inclusive, tem um monte de programa hoje de exercício físico que é vendido online, que é de 10 minutos, 15 minutos e queima. E que pode até não ter um gasto calórico elevado, mas vai te movimentar e fazer com que você se aprimore fisicamente. Cria disciplina também, né, Bruce? Uma coisa que eu fiquei lembrando quando a gente estava conversando, né, sobre o sedentarismo, a ideia das blue zones, né, que fala sobre... são zonas azuis onde as pessoas vivem
têm uma maior longevidade, com qualidade de vida, com saúde mental, lúcidas. E aí foram fazer um experimento, né, para ver o que tinha em comum nesses diversos países, para mostrar o que gerava essa qualidade. Atividade física, não necessariamente exercício físico, mas o movimentar, né, era uma delas. Amizades. Né? Então, pessoas que têm um ciclo de amizade forte, alimentação, né? Propósito de vida, qualidade de sono. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E pensar, a gente falando aqui sobre o sedentarismo, pensar nisso, né, como um lugar que não, como você já, né, nós estamos reforçando isso aqui, né? Não necessariamente você precisa ir para a academia. Se você não tem dinheiro, não tem condição, implemente no seu dia a dia, né? Faça uma caminhada, sai ir de carro para a padaria, vá a pé, né? Então, são coisas simples. Eu lembro no programa que mostrava, né, do documentário que mostrava, eram pessoas idosos que cuidavam da horta. Então, levantar e abaixar para cuidar da horta, subir ladeira, né, porque tinha ruas íngremes para subir. Então, a atividade física pode ser implementada em qualquer momento da vida, em qualquer situação. Em qualquer situação. E, Renata, você falou uma coisa que é importante, que são os relacionamentos. Hoje em dia, as atividades, quando a gente pensa em atividades em grupo, que criam um relacionamento muito importante. O beach, por exemplo, né, o beach tênis, ele tem um nível de relacionamento que é absurdo, que vira uma comunidade. Uma tribo. Você vai jogar e você vai encontrar com as pessoas, você vai ter seus amigos, e você vê isso em outras atividades. O futebol de final de semana, você pode criar um grupo de amigos que vão fazer uma caminhada, vão fazer a corrida, grupos de corrida, crossfit. Então, você criar esses grupos. Eu falo quando eu tô lá jogando, né? Aí eu falo assim, vamos só mais uma? Agora eu entendo o que é, por que os homens demoram tanto na pelada. Porque a gente não quer ir embora. Porque a gente não quer ir, porque dá muito prazer, é muito gostoso. Não, você uniu o esporte, eu falo isso muito com meus amigos, você tem que trocar sua amizade, você tá com os amigos muito ruins. Os meus amigos praticam esporte comigo, faz caminhada comigo, faz musculação comigo, joga beach comigo. E isso vira um círculo muito legal. Hoje em dia, por exemplo, tem muito, mas muito evento acontecendo sábado de manhã, domingo de manhã cedo. Que delícia. Que são eventos que você encontra os amigos e vai jogar beach tênis, vai jogar vôlei, vai jogar futebol, vai fazer uma atividade de academia. Então, eventos acontecendo sem álcool, com alimentação saudável. E para estar nesse evento, o que a pessoa precisa fazer? Só sair de casa. Dormir cedo, se alimentar bem no dia anterior. Então, vira um círculo muito legal. E eu ia falar disso, puxando o gancho da Blue Zone, que se você não está com as Blue Zones em dia, você começa a aumentar a sua resposta inflamatória. Então, o seu corpo fica muito mais inflamado, a energia vai lá para o pé. Por quê? Porque você começa a criar uma certa resistência insulínica, então você vai ter uma falta de energia, porque a sua insulina não sobe, não desce assim, ó. E aí, às vezes, o tipo de alimentação que você está conduzindo, então, uma alimentação com muito carboidrato refinado, ele vai te oferecer glicose muito rápido, aí você vai ter o pico de insulina, tira toda a glicose de uma vez da corrente sanguínea, aí você tem a queda da insulina com a queda da glicose, aí você vai ter aquela falta de energia, aquela vontade de não fazer o exercício físico. E você entra nessa montanha russa que vai te prejudicando. Então, estar na Blue Zone, seja no sentido de fazer uma meditação, de ir para um encontro desse, porque você está trabalhando a sua mente, mas você, além de estar trabalhando a sua mente, você está trabalhando todo o seu ciclo hormonal e você tem todo um preparo para isso. Ele ficou falando, né? Eu tenho a turma de beach que a gente encontra todo sábado de manhã. Depois que a gente acaba de jogar, tem a resenha, o bate-papo, a gente conversa, a gente troca ideia, só mulher. E aí, imagina que o papo flui, ninguém quer ir embora. Ninguém quer ir embora. Mas a saúde mental que isso traz é muito bom. Então, se eu sair de noite na sexta-feira, beber e tudo mais, eu não vou conseguir jogar no sábado, não. Aí o que você prefere? Jogar? Gente, vamos caminhar então esse momento aqui do programa para a gente trazer dicas práticas aqui, né? Cada um de vocês, dentro da especialidade, do conhecimento, o que vocês trazem pra gente? Eu fico pensando naquela pessoa que tá assim, na inércia mesmo, tá no sofá, não consegue sair, não tem forças, né? Assim, qual que é o caminho? Por onde que a gente começa? Bom,
as pessoas que normalmente que estão realmente numa inércia, precisam fazer uma perguntinha para si. Em termos da psicologia, a gente fala que quando a gente quer muito uma coisa, mas a gente não tem aquela coisa, a gente não movimenta para aquela coisa acontecer, é sinal que internamente, inconscientemente, uma parte minha não quer. Né? E isso é meio doído da gente olhar, né? Reconhecer que, como assim, a gente sabe tanto que movimentar é tão necessário, importante, mas pode ser que uma parte minha ainda esteja na resistência. E uma dica para fazer isso, né? Lógico, aí puxando sardinha para o meu lado, né? A terapia ajuda para as pessoas olharem, aprender a olhar para si, né? A meditação é buscar grupos de socialização mesmo, que né? movimentem, né? A rede de apoio, né? A rede de apoio, buscar, e o Bruce usou uma palavra que eu achei muito interessante a gente conversando, a gente precisa determinar. Eu preciso verdadeiramente determinar aquilo que eu desejo para mim. Se eu não determinei, é porque tem alguma corrente de força inconsciente agindo, né? Então, eu preciso parar, às vezes, para olhar para isso. Uma meditação costuma ajudar bastante também. É um passo atrás que pode ser uma ajuda a mais, né, dentro desse processo. Ah, muito bom, muito bom. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e hoje eu fico pensando, a gente tem muitas mulheres que assistem a gente com 40, 50, 60, 70 anos e às vezes eu penso que o bloqueio é também, fala assim, eu não me encaixo nesse lugar, eu chego lá, tá todo mundo bonitinho, com roupinha combinando, conjuntinho, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que ir, né, gente? Sim. A gente tem que não pode deixar de fazer uma coisa que é pro nosso bem por conta de outras pessoas também, sabe, eu né? entendo, sabe, Michele, que assim, é pagar um preço. Você vai pagar um preço. Vai pagar um preço para ficar sedentário, né? ficar saudável. Comendo o que eu quiser, na hora que eu quiser. E vou pagar um preço para fazer escolhas, para planejar, para alimentar, para ir para uma atividade física, para me movimentar, né? Movimentar mesmo que seja ir na padaria. Então, a gente paga preço. Eu preciso ter consciência que eu vou pagar um preço escolhendo, consciente ou não, ficar no sedentarismo. Nick, né? e eu vou te falar, eu malho todos os dias, né? Eu tenho acompanhamento todos os dias. Fui na academia com a minha filha essa semana. Cheguei lá, não conhecia nenhum aparelho. Todos diferentes do que eu uso. Gente, na hora você vê, eu fiquei meio travada. Eu falei, nossa, meu Deus, eu acho que eu não vou fazer nada aqui. Aí o personal que atende lá foi tão simpático, Faz diferença. um cara tão bacana, que ele falou assim, espera um minutinho que eu vou te ajudar. Eu já fiquei relaxada, eu falei assim, nossa, ainda bem que ele percebeu, sabe? Que por mais que eu tenha o hábito de malhar, eu não sabia usar ali. Imagina, eu vejo tanto vídeo de meme aí na internet, da pessoa usando aparelho de cabeça para baixo, falei, A gente recebeu um comentário essa semana, gente, num vídeo nosso sobre massa muscular. A pessoa falou assim, não sei nem se foi nesse programa, mas em algum que uma pessoa compartilhou que ela estava muito acima do peso, assim, muito mesmo. E ela precisava do exercício, mas ela tinha medo de ir, ficava com vergonha. Só que ela foi e ela disse que ela ficou tão feliz com o ambiente que ela foi recebida que aquilo se tornou algo prazeroso para ela. E eu acho que nós temos que criar esses ambientes, né? Com todas as pessoas ao nosso redor, jogar as pessoas para hoje cima. já mudou, né, Bruce? Já mudou Os ambientes bastante. hoje, gente, não é aquilo. outros. Né? O setor de academias mudou muito nesse sentido, né? Então, antes ele foi feito para as pessoas que buscavam a estética. Hoje em dia não, hoje em dia o ambiente mudou, ele é muito mais acolhedor, porque a gente sabe que não é um ambiente naturalmente que a gente intuitivamente vai conseguir executar, realizar. A gente precisa de ajuda, precisa se sentir acolhido naquele espaço. Eu ia dar, pode dar a dica Pode, prática? por favor. Então, a dica prática para aquela pessoa que quer energia para sair do sedentarismo. Então, corrigir a alimentação. Começa com um café da manhã que tenha mais proteína. Então, ovos, mais gordura do bem, abacate, às vezes uma pasta de castanha, frutas. Por quê? Porque assim, as farinhas de linhaça, por exemplo, ou as sementes, a chia, porque assim a gente baixa a carga glicêmica da manhã, que é uma hora que o cortisol está mais bombando. E isso vai já começar a ajudar a equilibrar a sua curva do cortisol ao longo do dia. E não esquecer, a gente precisa da proteína ao longo do dia para ter energia também, para a formação dessa estrutura muscular, mas a gente precisa muito de legume, verdura e fruta. Porque são eles que vão dar as vitaminas e os minerais que participam
de toda a cascata de demanda do movimento. Então, para um movimento acontecer, a gente tem que recrutar as vitaminas e os minerais, tipo o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio. Então, se você restringe a sua alimentação, vou começar a fazer exercício físico, vou focar só na proteína, por exemplo, e restringir isso, você vai ter impacto negativo no sentido de falta de energia, porque as vitaminas e os minerais vão fazer isso. E pensar principalmente no complexo B, que aí a gente encontra nos alimentos integrais, porque ele é energia para o cérebro e vai trazer essa motivação, esse bem-estar, essa saída da ansiedade, da depressão, para que eu consiga também colocar o meu corpo em movimento, saindo da inércia por causa do que causa essas patologias aí emocionais. Eu aprendi no último programa, são 500 gramas de vegetais por dia. 500 gramas de vegetais por dia, gente. Fica a dica aí, né? Vamos lá, Bruce. Agora eu quero saber de você aí, ó. Como que eu começo a me exercitar? Qual a sua dica? A primeira coisa é criar uma organização. Isso é fundamental. Se eu não tenho um hábito, se ainda não está incorporado no meu dia a dia, crie essa organização, estabeleça um horário, 6 horas da manhã, 7 horas, meio-dia, ajusta a alimentação em função disso, mas estabeleça um horário. Porque a partir desse momento, você vai entender que aquele momento é o momento que você realmente vai dedicar a você, vai cuidar de você. Porque acaba que as pessoas, eu vou na hora que der. Então, qualquer coisa que acontece atrapalha o seu compromisso. Então, estabeleça um horário, estabeleça um critério, isso vai te ajudar muito. E segundo, procure fazer aquela atividade que você gosta. Comece pela atividade que você gosta, qualquer que seja ela. Hoje existe uma tendência grande de gentle exercises, né? Exercícios gentis. Não necessariamente você precisa trabalhar e iniciar com exercício de alta intensidade. Você pode fazer os exercícios que sejam mais suaves, não quer dizer que sejam fracos. Eles são mais suaves. Yoga, pilates, alongamento. Então, você pode começar com uma série de exercícios que são mais suaves, que vão ser mais gentis com o seu corpo numa fase inicial, e à medida que você for incorporando o hábito da atividade, do exercício físico, você vai implementando mais intensidade. É muito interessante o que você está trazendo. Eu lembro de um personal que uma vez chegou para mim e falou, você vai botar na esteira e vai correr às 7. Eu falei, aqui, eu tô começando, como assim eu vou correr às 7? Eu não consigo nem às 5, você tá mandando eu botar às 7, eu vou morrer aqui na esteira. Aí você desanima, né? Você não faz. A leitura inadequada do aluno acaba tirando ele do foco. Você frustra no primeiro momento. A mesma coisa vale, por exemplo, uma dieta extremamente restritiva. Exato. Então, para mudar o comportamento, a partir de agora você vai comer uma colher de arroz. A gente tem que ir comendo pelas beiradas. Agora, falando da dieta, é a última dica, mas é uma dica muito importante. Tira os plásticos da sua vida. Então, alimentos embalados em plástico, quanto menos você consumir esses alimentos que vêm nos plásticos, melhor vai ser a sua energia, porque os plásticos são disruptores endócrinos, então eles alteram o seu ciclo hormonal. Então, é uma coisa pequena, gente. Na hora de fazer a escolha, eu vou comprar aquele que está no plástico ou aquele que está ali para eu pegar e colocar no carrinho e levar embora. Ou eu vou comprar o que está embalado no plástico ou no vidrinho. Então, escolhe do vidro. Isso aí já vai fazer muita diferença. É bom saber. São escolhas diárias, né? E assim, pequenos hábitos ali do dia a dia já nos ajudam a Nick, eu incluir quero dar uma movimento. dica também, de experiência própria. Quando eu consegui sair do sedentarismo, assim, colocar mais atividade na minha vida, a primeira coisa que eu pensei é que eu dou dica para as minhas amigas, você tem que fazer de um jeito que você não vai conseguir fugir. Igual eu, coloquei minha atividade física 7 horas da manhã, 6:30 da manhã. É um horário que eu não tenho escapatória. Eu tenho que ir. Porque eu sabia que se eu colocasse 6 horas da tarde, qualquer coisa que acontecesse, você ia falar, hoje eu não vou. Hoje eu não vou conseguir, hoje eu tô cansada, hoje a Vanessa me ligou para não sei, qualquer coisa eu ia arrumar uma desculpa. Então, para mim, ter disciplina comigo mesma, eu sempre olho um jeito que eu não vou conseguir fugir de mim mesma. E outra coisa legal é escolha o local que está no seu trajeto. Fácil. Porque você vai passar, vai olhar e falar, não, peraí que eu tenho que entrar aqui. Ou para o trabalho, ou para casa. O nosso colega aqui, ó, Leonardo Apolinário, ele vem trabalhar, ali na frente aqui tem um shopping, né? A gente está aqui na Catedral Cristo Rei. Então, ele já faz academia aqui, ó, no shopping, já resolve o problema. Que aí ele não fica obrigado. Agora, uma coisa legal de trazer também, que vocês falaram muito, assim, é sempre
esse tempo de começar, né? Sempre há tempo de começar. A gente tem um depoimento, vamos assistir ele aqui? Depois a gente comenta. Aos 40 anos, eu decidi me sabotar. Parei com os altos cuidados, parei com ginástica, academia, dietas, tudo que era autocuidado eu decidi parar. Cansei, não quero mais, agora eu vou viver um outro estilo de vida. Mas eu descobri que essa decisão não foi nada inteligente para quem quer viver até os 100 anos. Então, passaram-se alguns anos, eu decidi voltar a fazer minhas caminhadas, ginásticas na internet, cuidados com a alimentação. Encontrei um projeto nesse caminho muito interessante, fantástico, se chama Movimento Change. E aí, através do Movimento Change, eu também aprendi que eu preciso me amar para conseguir chegar aos 100 anos. E voltei a fazer o que eu deveria não ter parado, que foi ginásticas, agora eu faço pilates, cuido da minha alimentação e voltei a ter o mesmo peso que eu tinha aos 40 anos. Maravilhosa, Legal gente. demais, né? Ela me Nossa, contou muito que ela legal. tá com 62 anos, se eu não me engano. E eu achei tão legal, assim, ela... Acho que a gente tem, às vezes, um momento que a gente surta. Vou largar tudo, azar, né? Né? Só que aí a conta chega, a gente conta vai chega, ver. A ficha cai, né? E eu gostei muito, gente, porque você tá vendo que não é estética. Não é Ela isso. quer chegar aos isso aí. 100 bem, né? Sim. Ela não quer chegar mal. Então Sim. ela já falou, opa, ainda tem mais 60 anos, né? A Silvana é uma colega do Movimento Change, que é o processo da reeducação que eu fiz também, que deu essa virada de consciência mesmo, assim, né? Porque é isso, né? Tomar consciência do seu processo, né? Do que você quer para você. Dá Se a um gente start, quer... né? Porque se você quer envelhecer, porque se Deus quiser, se tudo der certo, a gente vai ficar velho. É. Velhinho, né? Velhinho, velhinho. Então, se a gente quer ficar velhinho com saúde, né? É um conjunto, né? Como a gente está colocando aqui. É um conjunto de olhar para o seu emocional, olhar para a sua alimentação, olhar para o seu físico e colocar isso em prática, né? Não é só idealizar. É. Né? E para colocar em prática, a gente estava falando antes, né? Eu preciso determinar e escolher e pagar o preço. Botar na agenda, escolher uma alimentação mais saudável, pegar dicas, igual você colocou, tem coisas que não necessariamente precisa... E no nutricionista, No nutricionista, com as dicas que você deu, dica. fazer o movimento de dar uma volta no quarteirão, né? Buscar grupos que te apoiem, né? Pessoas que compartilham do mesmo propósito. Isso ajuda a gente a seguir, né? Não é à toa que você falou que o beach tênis empolga tanto, né? Porque é uma comunidade, né? O movimento também faz essa mesma coisa, porque é uma comunidade de pessoas focadas. Grupo de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo né? propósito de olhar para si, cuidar da sua alimentação, melhorar a sua relação com o alimento. Então, isso faz toda a diferença. Enquanto você está falando, Silvana, eu estou pensando aqui. É muito importante a gente ter profissionais que acolham também, né? A gente recebe muitos comentários no Instagram de pessoas falando: nossa, meu sonho é ter uma nutricionista como essa aí, porque a que eu vou não é assim, né? Então, Que muitas entenda pessoas realmente ainda... a dor, né? Exatamente. Só que a gente percebe que em todas as fases da nossa vida, a gente pode encontrar profissionais que estão ali para nos acolher, que estudaram para fazer. E ela foi falando, eu fui lembrando aqui da For Healing, né? Que não tem nem muito a ver com o nosso tema hoje, mas que a gente consegue fazer uma associação, porque no programa da massa muscular, a gente soube o quanto que é importante você ter massa muscular até para se recuperar de uma doença, né? A For Healing, né, se vocês não conhecem, é um espaço aqui em Belo Horizonte. Eles têm uma equipe multidisciplinar, é super legal, tem nutrição, psicologia, fisioterapia, tudo voltado para esses pacientes. E eles têm um olhar diferenciado ali, sabe? É um cuidado, um acolhimento. A gente teve a oportunidade de conhecer o espaço é muito Lindo. bonito, acolhedor, assim, você se sente bem estando lá. Então, eu convido você que está aí com a gente para conhecer o trabalho da For Healing, né? Quem é aqui o telespectador, telespectadora, ouvinte do De Bem Com Você, tem cupom de desconto, as primeiras 10 pessoas que entrarem em contato com eles vai ter esse desconto lá também, mas fica esse convite para conhecer esse trabalho. Se você está passando pelo tratamento do câncer ou tem algum familiar, né, que está em tratamento oncológico, é uma dica boa, porque a gente aqui só compartilha dica boa de compartilhar. Gente, com essa, infelizmente, termino. Nosso tempo acabou. Mas amei receber vocês, aprendi muito.
Também. Que bom. Muito obrigada, Foi a ótimo. troca foi Obrigado a muito todos. boa. Delícia de programa, né? Espero que voltem. Obrigada. E fica a reflexão, hein? Cuidar do corpo não é sobre grandes mudanças, é sobre dar o primeiro passo. Quando a gente se percebe na rotina, fica mais fácil entender o que precisa mudar. Cada uma de nós tem que conseguir, nós vamos conseguir encontrar. Vamos fazer um combinado aqui, ó. Você, será que alguém ficou até o final? Será? Se você ficou até aqui, quero saber se você ficou até aqui, até esse ponto do programa. Você vai fazer o seguinte: da próxima vez que você for praticar uma atividade física, você vai tirar uma foto e vai publicar lá no Instagram e marcar a TV Horizonte Oficial e escrever lá, de bem com você, que a gente vai saber que você tá com a gente coladinho aqui. Eu e Isa vamos ver daqui. Combinado? Posta lá que a gente vai querer ver, hein? Vamos juntas cuidar do nosso corpo. Vamos juntas rumo a uma vida mais saudável e feliz. É isso. De bem com você fica por aqui. Lá no YouTube você encontra essa e outras edições do nosso programa no @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participa das nossas enquetes, interaja com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau.